Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino. Esta é uma oração que nós costumamos fazer, é um modelo de oração. Será possível que o reino de Deus já veio? É possível que alguns já tenham visto o reino de Deus numa determinada dimensão? O reino de Deus com poder já chegou a nós? Como é que nós podemos compreender estes e outros versículos tão importantes da palavra de Deus? Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo de número 1, Jesus nos diz o seguinte: eu garanto, e lhes disse, garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo em poder, vindo com poder. Bem, esse texto da palavra, esse versículo, na verdade, da palavra de Deus, tem várias interpretações. Eu dei uma olhada em alguns comentários e realmente todos eles têm algum sentido. Nós não podemos afirmar categoricamente exatamente o que está acontecendo aqui, o que Jesus quis dizer com isso, mas entendemos que ele falou uma verdade, é a verdade. Se eu não compreendo, se eu tenho uma interpretação diferente, um dia, brevemente, nós vamos entender, vamos compreender exatamente o que é isso. Lembrando que no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 8, o Senhor Jesus está falando o seguinte, ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Esta passagem, esse contexto deve ser considerado quando avaliamos o versículo 1 do capítulo 9. Certamente, Jesus estava falando ali e no versículo 1 do capítulo 9 ele está dando uma continuidade. Ele diz: eu garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Ora, quem é o Jesus? Representava o reino de Deus e representa, ele é rei. Ele é o Rei dos Reis. Então nós podemos entender que aqueles que viram a Jesus, viram o poder dele, viram ele agindo com poder, certamente viram o reino de Deus, o domínio de Deus, o querer de Deus, a parte que Deus tinha. Esse é um entendimento muito lindo, muito glorioso. Outro aspecto importante é quando nós olhamos os versículos seguintes. O contexto posterior diz o seguinte, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. E alguns estavam ali e alguns viram aquela maravilha, viram as vestes de Jesus se transfigurar, viram a presença ali de Elias, viram a presença ali de Moisés conversando com o Senhor Jesus, falando sobre aquilo que iria acontecer. Então eles viram a glória, o poder do reino de Deus. É tão importante isso. Eu e você precisamos compreender este mistério, estas maravilhas, que o reino de Deus já está entre nós, está em meu coração. Toda vez que eu me submeto ao Senhor Jesus, que eu digo que Ele é Rei da minha vida, que eu permito que Ele venha dominar sobre mim, eu estou dizendo: o reino de Deus chegou a vós. Jesus afirmou isso. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é evidente que o reino de Deus já chegou a vós. Claro que nós entendemos que não chegou em total dimensão. Por quê? Em completa dimensão. Por quê? Porque entendemos que quando Jesus, o Rei dos Reis, reinar
totalmente, quando o reino de Deus vier sobre nós, meu irmão, aniquilará, destruirá totalmente Satanás e o mal. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor. Aleluia, porque agora é o reino de Deus, não haverá mais trevas, porque a luz estará conosco. É tão importante nós termos essa esperança, essa expectativa alegre do reino de Deus que está vindo a nós, está chegando até nós. Nunca perca a tua esperança, meu amado irmão. Os discípulos viram, eu já vi alguns relances e você, quem sabe, também já viu alguns sinais do reino de Deus entre nós. E é tão importante quando nós compreendemos e entendemos que esta ação não foi feita por mãos humanas, que este mover não veio das mãos de homem, mas foi Deus, foi o seu reino implantado entre nós. Quem são os agentes do reino de Deus? Em primeiro lugar, Jesus é o Rei. Jesus é o Rei dos Reis. O seu reino não findará. Aleluia, sua glória é eterna. Jesus é Rei. Mas também existem os seus anjos, os seus ministros. Aleluia. Sim, meus amados irmãos, existem anjos, arcanjos. Esses dias, lendo Daniel, você percebe Gabriel vindo falar, trazendo mensagens para Daniel. E assim, meus irmãos, nós sabemos que a invasão da terra já foi feita pelo reino de Deus. Anjos passeiam entre nós, anjos nos rodeiam, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Este é o reino de Deus, esta é a presença gloriosa do reino de Deus com poder entre nós. Anjos nos ajudam, anjos nos livram, anjos estão ao nosso favor. O reino de Deus está entre nós, mas também o reino de Deus são os santos, aqueles que foram lavados, redimidos, os apóstolos do Senhor, que se assentarão nos 12 tronos, conforme diz Apocalipse. Então vejam, há uma plenitude do reino de Deus que nós não conseguimos nem imaginar, mas brevemente ele virá, ele estará entre nós. Jesus afirmou, o reino de Deus pode ser visto, pode ser sentido, pode ser experimentado, e eu e você podemos fazer isso e devemos estar atentos para perceber, discernir o reino de Deus entre nós, o domínio dos céus sobre nós, o domínio dos céus sobre nós. Deus abençoe muito sua vida e se prepare. As coisas aqui não vão bem, existem tantos quadros difíceis, tantas coisas que nos deixam tristes, que nos fazem chorar, Nossa oração às vezes é chorosa, é lamentosa, é um clamor, porque existem irmãos que sofrem e nós sofremos com eles, existem irmãs que sofrem e nós sofremos com elas, existem situações difíceis, mas quando olhamos para o céu, quando olhamos para o alto, sabemos que há um Rei, que há esperança para mim e esperança para você. Amém, meu irmão? Seja firme no Senhor. O reino de Deus vem e muitos verão, nós veremos, nós já vivemos nele. Em nome de Jesus. Convido você a orar, a ter aquele gostoso tempo de oração. Então, prepare o teu coração, feche os teus olhos e vamos clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, sou tão grato a Ti por me conceder, meu Deus, esse tempo na Tua presença. Como é bom poder falar contigo e saber que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Papai, eu Te exalto. Papai, eu Te glorifico. Eu suplico, meu Pai, que o Senhor abra a cada dia os meus olhos, os olhos desse meu irmão e irmã, para eles entenderem, verem
o teu reino, Senhor. Ó meu Deus, teu reino é um reino de poder, de glória, teu reino é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no teu Espírito. Então dá-nos esta graça de desfrutarmos dia a dia, meu Pai, das virtudes, do poder, da glória do teu reino. Eu oro, meu Pai, por aqueles que sofrem, eu oro por aqueles que neste momento estão passando, meu Pai, por uma cirurgia, estão entregues totalmente, meu Pai. Senhor, ajude este médico, ajude-os, papai. Dê graça para fazerem o melhor. Ore em especial por aqueles que são teus servos, meu Pai. Senhor, visita-os, visita aqueles que estão na espera por um tratamento, meu Deus, tão difícil. Quimioterapia, meu Deus, ajude-os, papai, coloca tuas mãos sobre eles. Também te agradeço por aqueles que já passaram e hoje vivem, meu Deus, experimentam a abundância, a glória do Senhor e te exaltam porque foram libertos e foram curados. Muito obrigado, meu Deus. Que teu reino venha, que teu reino venha com poder, cada dia, cada instante. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, é tão gostoso falar do reino de Deus, é tão bom falar da presença do nosso Deus. Deus use você para ser também um proclamador da palavra. Em nome de Jesus, um forte abraço.